Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos, vocês estão bem? Bom pessoal, daqui a pouquinho vai começar os treinos livres, o único treino livre do Grande Prêmio da China. E aí vai ter corrida sprint esse final de semana, né? Bom, o vídeo de hoje eu faço porque faço tal questão de fazer. Eu não ia fazer esse vídeo, não estava assim planejado fazer vídeo nem nada, né? Mas, assim, sobre hoje, né, e tudo, né? Mas eu acho que é o mínimo que eu poderia fazer, né? Hoje nos deixou Ed Jordan, né? Ex-chefe de equipe, muito, muito icônico, né? Eu acho assim que é um cara que está na história da Fórmula 1, não é nenhum exagero dizer isso, né? E ele estava numa luta contra um câncer, se eu não estou equivocado, né? Uma perda lamentável, né? Ele tinha 77 anos, né? Já estava com uma idade até considerável, né? Mas, enfim, né? Fica as minhas condolências, né? Claro que isso nunca vai chegar, nem nada, família, nem nada, né? Mas, enfim, né? Fica as minhas condolências à família, né? Que dê paz a eles, né? Esse lance de perder familiar com câncer, eu infelizmente entendo, né? Minha irmã nos deixou por causa de câncer, né? Também, né? Enfim, bom, e quem que era o Ed Jordan, né? O Ed Jordan, ele era um chefe de equipe nos anos 90 e anos 2000, tá? Ele, inclusive, foi chefe de equipe de ninguém mais e de ninguém menos que Michael Schumacher, tá? A primeira corrida do Michael Schumacher foi na equipe dele, tá? E aí o Schumacher, na segunda corrida dele, foi para Benetton e tudo mais, né? Mas, assim, a equipe Jordan, né, que ele tinha, ela surgiu em 1991, né? Muito tempo já, acho que já faz o quê? Já faz aí seus 34 anos aí que ela existiu. Hoje ela é a Aston Martin. Hoje ela é a Aston Martin, essa equipe aí que tá sofrendo um bocado aí e tudo, né? E nessa equipe a gente teve também brasileiro, né? A gente teve vários pilotos assim icônicos, né? Pilotos assim que tem uma história na Fórmula 1, né? Não são pilotos assim com pouca bagagem, são pilotos com muita bagagem, né? Como, por exemplo, Rubens Barrichello. Rubens Barrichello, ele ali em 93 a 95, não, perdão, 93 a 1996, ele era da Jordan. Aí depois, em 97 em diante, ele foi para Stewart, depois ele foi para Ferrari. Também teve o Ralf Schumacher, né, que é o irmão do Michael Schumacher, né? Ele teve em 97 até 98, 97 e 98. Teve também Giancarlo Fisichella, né, também 97 até 90, acho que foi só 97, né, salvo engano. Teve também até campeão mundial, assim, o Schumacher foi campeão mundial também, né, tudo, mas não na Jordan em si, né, mas teve o Damon Hill também. Então você vê aí que é uma equipe de peso, né? Teve Heinz-Harald Frentzen também, né, piloto alemão. Esse talvez não tenha tanta relevância igual os já mencionados, mas enfim, não pode deixar de ser mencionado, né? Então é um cara com uma baita história, né? Ele teve apenas ali uns 2 anos ali onde ele experimentou pela primeira vez assim uma sensação assim de vitórias e tudo, até mesmo de disputa de título em 1999, né, quando a disputa por um certo momento na temporada 99 foi entre a Ferrari do Irvine, a McLaren do Hakkinen, né, e por que não do Coulthard também, né? Que mais? E eles, né, com o próprio Heinz-Harald Frentzen. O nome dele é difícil para falar. Aí chegou os anos 2000, assim, a equipe começou a perder força, né? Aí inclusive ela também teve Jarno Trulli, ela teve Jean Alesi nos anos 2000, né?
Nos anos 2000 já não, no finalzinho dos anos 90 foi o auge da equipe Jordan, né? Sob o comando dele, né? Ele sempre ali, né? Comandando ali tudo, né? E aí ele fechou as portas em 2005, né? 2005 para 2006, aí ele vendeu a equipe se tornou Midland F1 e posteriormente se chama Spyker F1. Aí depois ela se tornou a Force India, né? Aí depois se tornou Force India depois de um bom tempo, e aí depois o Lance Stroll comprou a equipe e colocou aquele nome asqueroso, o pior nome de equipe que eu já vi na minha vida, Racing Point, e depois ela se tornou Aston Martin, né? Que é só nome mesmo, né? Aston Martin de fato, né? Só o patrocínio da Aston Martin, né? Que é a Aston Martin de hoje. Ele era um jornalista, assim, tinha opiniões bastante preto no branco, né, como as pessoas falam, né, ele acabou se tornando jornalista, e mesmo com câncer e tudo, ele foi se tornando jornalista. Inclusive, um último feito muito importante dele foi que ele esteve envolvido diretamente com a saída do Adrian Newey da Red Bull, tá? Ele esteve diretamente envolvido porque ele foi meio que o centralizador, digamos assim, disso, né? Dessa saída do Adrian Newey da Red Bull, né? Então eles eram bastante amigos e tudo, né? Então isso aí foi o último legado dele na Fórmula 1, né? E assim, eu assim, é como se diz, cara, é um cara icônico, né? É um cara icônico que fez uma equipe icônica, né? Eu acho assim que ele é de um tempo onde a Fórmula 1 tinha, não é nem saudosismo da minha parte dizer isso não, tá? Não é saudosismo não entendo o que é saudosismo não, porque se tem uma coisa que eu odeio nessa vida é saudosismo, né? Na minha época tudo era melhor. Sempre vai existir saudosismo e tudo, né? Mas eu acho que quando a gente fala de equipe de Fórmula 1, né, garagista mesmo, né, o termo de garagista é dessa época dele, que foi literalmente nisso mesmo, né, que tinha um intuito, não que as equipes hoje não tenham esse intuito, né, eu acho que quando você está na Fórmula 1 você quer vencer, você quer, né, você dedica uma vida, você deixa de ter um monte de coisas para se dedicar à Fórmula 1, né? Não adianta nada assim, você se dedicar a um monte de coisa e dedicar à Fórmula 1 ao mesmo tempo, que não vai dar certo, né? Você tem que se dedicar totalmente à Fórmula 1 e tudo, né? De tanto que a Fórmula 1 meio que te suga, né? Digamos assim. Mas acho que ele é de um tempo onde as equipes não eram meros protótipos, assim, sabe? Talvez eu não consiga falar da maneira correta, né? Mas ele é de um tempo um pouco diferente, né, dos de hoje, né? Então assim, ele criou com o próprio esforço, com o próprio dinheiro dele, com o próprio investimento dele, né? Ele inclusive antes de estar na Fórmula 1, ele estava na Fórmula 3000, que era a categoria de acesso para a Fórmula 1 nos anos 90. Então, assim, é um cara assim que suou muito para chegar onde chegou, né? E não que as equipes de hoje não tenham isso, né? Mas assim, era ele quem fazia tudo acontecer, assim, né? Era ele assim quem dava aquela prioridade assim de guiar pelas próprias pernas, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, para você, né, ter isso, você tem que se aliar a Mercedes, você tem que se aliar a Red Bull, Ferrari e tudo para dar alguma coisa, né? E na época dele não, né? Na época dele era algo mais independente, vamos chamar assim, né? Não literalmente assim, né? Claro que ele precisava de ajuda e tal, mas acho que hoje a Fórmula 1 necessita mais, assim, a Williams precisa mais da ajuda da Mercedes, né? A Racing Bulls, né? A equipe de acesso é a equipe secundária da Red Bull, né? Então assim, e ele não, ele já era aquela equipe independente e tudo. Ela tem, talvez com o mesmo nível de tradição, mas sem os devidos títulos e troféus e tudo, e sem o tamanho da história de Williams e de McLaren. Assim, não chegou a esse nível de Williams e McLaren, porque eu acho que essas duas equipes
elas estão no patamar acima, né, de qualquer equipe garagista, né? Mas eu acho assim que se há um top 5 equipes ali que estão na história da Fórmula 1, seja pela identidade, seja pelo que for, a Jordan está entre um top 5 dessas equipes, né? Então ele inclusive colocava muito da sua pessoa nos carros dele, né, e tudo, né? Inclusive talvez você que não acompanha Fórmula 1, né, já viu algum carro aí com um desenho de abelha no bico do carro? Já viu figuras assim, de animais no bico do carro? Então, é do carro da equipe desse cara, né? Vocês estão vendo nas imagens aí, né? Assim, que já teve... eu achava espetacular, né? Um bico de tubarão, né? Ele colocou literalmente um tubarão naquele bico ali. Ele colocava um bico de uma vespa, de uma serpente, né? Então assim, você via... Eu acho que não é de tubarão não, tá? Acho que é de uma vespa e de uma serpente, né? Assim, cara, é espetacular isso, cara. Era espetacular isso, né? Então, assim, só de você ver que ele teve caras de grande nome na Fórmula 1, você vê o nível que esse cara chegou, né? Infelizmente, os últimos anos ali dele, de 2001, eu diria 2001, metade de 2001 ali, até 2005, já era aquela equipe de fundo de grid, já era aquela equipe ali que aceitava certas aberrações para estar ali no grid, né? Então, já estava meio gasto já, né? Mas ele, quando teve o seu auge, que foi o finalzinho, metade final dos anos 90, ele fez a valer, né? Ele colocou o seu nome na Fórmula 1 e tudo, né? Não só como equipe, como já dito, como jornalista também, pelas opiniões, muitas vezes assertivas, algumas bem controversas e tudo, né? Não vamos entrar em detalhes aqui, as opiniões dele e tudo, né? Mas algumas opiniões bastante assertivas e outras não, né? Mas, enfim, é esse o cara que a gente perdeu. É esse o cara que não estará mais no mundo da Fórmula 1, né? É esse cara que foi dessa para um lugar muito melhor, né? Eu tenho essa teoria, eu tenho essa teoria, né? A minha crença tem essa teoria, de que quando a pessoa morre assim, ela vai estar para um lugar melhor, né? A gente que, infelizmente, não tem muito o dom, assim, de aceitar, mas eu imagino que talvez para a família tenha sido um grande alívio na questão assim de não ver a pessoa que elas amavam sofrer, né? Eu falo isso por experiência própria, né? Eu vi muito a minha irmã sofrer ali e tudo. Eu morro de saudade dela, não paro de pensar nela um dia sequer. A todo momento, assim, eu não paro de pensar na minha irmã. Mas assim, eu também sei que se ela estivesse aqui entre nós hoje, talvez ela estaria sofrendo muito mais, né? Então a gente tem que começar a pensar assim que está do lado de Deus, então está tudo bem, né? Pelo menos essa é a minha maneira de ver, talvez você aí do outro lado tenha uma maneira diferente de ver isso, né? Mas, enfim, né? No mais, fica aí minha menção, né, nesse vídeo aqui. Claro que ninguém vai ver, nem nada, sei lá. Mas eu acho que, pelo menos, o fator de deixar a minha opinião aqui, pública aqui, né, acho que está aí, né? Então, minhas condolências a Ed Jordan, né? E vamos lá para o final de semana na China. Daqui a pouco vai começar o TL1, tá? O único treino livre, inclusive, né? Vamos acompanhar aqui e tudo, né? Inclusive, eu estou em dívida com vocês com o vídeo de Drive to Survive, né? Eu não esqueci, tá? Inclusive, acho que eu vou fazer até agora aqui, logo após eu terminar esse vídeo, tá? Porque eu já tenho tudo anotadinho aqui já que eu achei, tá? Então é isso aí, pessoal. Um fortíssimo abraço a todos e falou. É nóis.